Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo mais esperado desse canal, porque em alguns vídeos eu deixei transparecer que existe uma tragédia na minha história. Na minha história matrimonial, no meu casamento, existe algo muito forte que aconteceu e o mundo espiritual está totalmente envolvido nisso. Em alguns vídeos eu deixei isso claro para vocês e muitas pessoas pediram para eu gravar esse vídeo, para eu contar sobre essa tragédia, para eu contar sobre a superação dessa tragédia, do milagre do meu casamento. E eu estava esperando o aval do Espírito Santo, né? Eu estava esperando que o Espírito Santo realmente me mandasse gravar esse vídeo, para que esse vídeo seja realmente para a glória do nome do Senhor e para que ajude muitos casamentos. Então chegou esse momento, o Espírito Santo me colocou esse desejo de gravar, de falar sobre a tragédia do meu casamento, e eu vou deixar linkado aqui no box de informações todos esses vídeos que tem a ver com esse assunto, e nesses vídeos vocês vão ter acesso a alguns detalhes do mundo espiritual mesmo, tá? Vão ter acesso a algumas coisas que aconteceram paralelas nesse mesmo momento da minha vida, tá? E lógico que eu precisava também da autorização do meu esposo, Alexandre, para estar contando esse vídeo para vocês, contando sobre a nossa história. E hoje eu falei para ele: amor, você tá preparado? E ele falou para mim: tô, pode gravar. Então eu estou aqui com a autorização do meu esposo para gravar esse vídeo para a glória do nome do Senhor, amém? Então, se você está vivendo uma tragédia na sua vida matrimonial, se o seu casamento, a sua família foi vítima de uma grande tragédia, de uma grande desgraça, eu quero que você fique nesse vídeo até o fim, que você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Bom, pessoal, eu me casei com o Alexandre, nós dois éramos muito jovens, né? A gente tinha muita imaturidade, tanto espiritual quanto imaturidade mesmo. A gente tinha por volta de 20 anos quando a gente se casou. E aconteceram várias tragédias, mas eu quero dizer pra você que a tragédia do meu casamento, ela começou no dia da minha lua de mel. Na minha lua de mel, a gente começou a brigar muito na nossa viagem de lua de mel. E ali eu lembro que eu voltei para casa com o sentimento de: meu Deus, o que eu fiz da minha vida, né? Se a minha vida toda for isso, vai ser um inferno a minha vida, porque a gente brigou a lua de mel inteira, a gente não se deu bem, né? A gente teve muitos conflitos, né, durante a lua de mel, e quando chegou em casa não foi diferente, gente. A nossa vida, ela era muito tumultuada. A gente brigava muito, né? O meu esposo era uma pessoa muito nervosa, mas isso é um tema para outro dia, tá? Porque Deus curou ele também disso, Deus transformou a vida do meu esposo nessa parte também. Mas a gente brigava muito, gente. A gente brigava muito a ponto da gente se estapear nas nossas discussões, nas nossas brigas, chegar a brigar assim de soco um com o outro, né? E era uma coisa terrível. Vale lembrar que nós éramos crentes, tá? O meu esposo foi nascido e criado na igreja, eu também fui nascida e criada na igreja, tive um período desviada do evangelho, onde eu fui para o mundo das drogas, mas eu conhecia o evangelho desde criança, né? E nunca imaginei que eu fosse viver esse tipo de coisa no meu casamento. E aí foram se passando os primeiros anos, né? Os 3 primeiros anos, nós tivemos as nossas 2 filhas logo nos primeiros 3 anos de casamento. E era um casamento onde tinha muitas brigas, né? Onde a gente não se entendia, mas existia muito amor entre nós, aquela paixão, né? Na verdade, né? Aquele amor quente, né? Onde tudo vira briga, tudo vira discussão e depois faz as pazes, né? E tá tudo certo. Sempre teve muita paixão no nosso relacionamento, do nosso namoro e no nosso início de casamento. Porém, era um relacionamento totalmente conturbado e tumultuado, né? Nós sabemos hoje que nós deixávamos as portas abertas para que o diabo pudesse entrar e trabalhar na nossa vida. Mas a verdadeira tragédia no meu casamento começou quando eu estava grávida de 7 meses da minha primeira filha, a Rebeca. Quando eu estava grávida de 7 meses, o Espírito Santo colocou uma palavra na minha boca. A gente estava deitado na nossa cama antes de dormir. E eu lembro que eu comecei a falar para ele a respeito dessa palavra, que era uma palavra que confrontava o pecado, né? E na hora que eu falei aquela palavra,
eu tinha o meu esposo como uma pessoa muito santa, assim, dentro da igreja. Ele era aquela pessoa que chorava, aquele homem que, nossa, desde adolescente ele não saía da igreja na hora da palavra, ele sentia a palavra de Deus, né, batizado com o Espírito Santo. Ele era, assim, para mim, alguém, assim, de uma santidade intocável, né? Não só para mim, como para todos os que conheciam a gente naquela época. O Alexandre era uma pessoa de santidade intocável naquela época. E eu falei com ele aquela palavra, né, deitados na cama antes de dormir, uma palavra que confrontava o pecado. E ele imediatamente começou a chorar na cama e começou a contar para mim que ele tinha um problema, que até então eu nem imaginava que ele tinha. Ele disse para mim que os olhos dele condenavam ele, que ele não conseguia ver uma mulher na rua, que ele cobiçava aquela mulher, né, sexualmente. E aí ele me confessou ter me traído realmente com uma mulher. Ele confessou uma traição, um adultério. E naquele momento, eu deitada na cama, grávida de 7 meses, eu estava assim realmente instruída pelo Espírito Santo naquele momento, né, em falar aquela palavra. E eu imediatamente liberei o perdão para ele naquela hora. Eu disse para ele que eu perdoava, porque ele estava confessando para mim com tanto arrependimento, né, em meio a tanta lágrima, tanta dor daquilo que ele tinha feito. E eu imediatamente liberei o perdão para ele naquela mesma hora. Eu quero dizer para você que eu não tive problema nenhum em liberar o perdão para ele naquela hora. Eu disse para ele que perdoava, que não tinha problema, que eu queria apenas que ele contasse para a família dele aquilo que ele tinha feito. Eu impus essa condição, que eu queria que as pessoas, que os pais dele soubessem daquilo que ele tinha feito, né? E falei que perdoava ele. E eu lembro que ele chorando muito, eu fiz ele dormir, né? Eu coloquei ele no meu ombro, fiz ele dormir. E depois que ele dormiu, eu levantei da cama e aí eu senti aquela dor da traição, de ser traída, né? E eu grávida, e eu comecei a chorar. Não se incomodem se eu chorar durante esse vídeo. Não é uma coisa que me dói, mas é só o início, gente, da tragédia. A tragédia foi muito maior do que isso. E ele começou quando ele dormiu, eu comecei a chorar, sentia aquela dor. Eu me lembro que no outro dia eu sentia uma vontade de morrer, né? Eu lembro que eu estava grávida, eu falava, eu tenho uma vontade de morrer, né? Tamanha dor que essa traição me causou. Mas eu tinha decidido perdoar, entendeu? O perdão é uma decisão, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Eu decidi perdoar, e depois, com os dias foram passando, o tempo foi passando, aquela dor foi sarando e eu fui ficando apenas com aquela cicatriz, né? Eu lembrava do que tinha acontecido, mas realmente, de fato, eu havia perdoado aquela traição. Os anos foram se passando, né? O tempo foi se passando. Isso aconteceu quando eu estava com 7 meses da minha primeira filha. Aí passaram-se os anos, nasceu a minha segunda filha, e a minha segunda filha já estava numa certa idade, acho que ela já tinha cerca de 1 ano e meio ou 2 anos, né? Ela era uma criança bem pequena ainda. E o que aconteceu, irmãos? Eu comecei a ter indícios no mundo espiritual que haveria algo acontecer, uma tragédia na minha vida, né? Deus começou a usar profetas para falar comigo, que haveria um grande escândalo com o meu nome e que haveria uma grande tragédia na minha vida. Nesse período, eu tive uma visão, que eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, onde um demônio entrava dentro da minha casa, e esse demônio, ele me derrubava no chão. E quando eu levantei dessa visão, né, quando eu acordei dessa visão, desse demônio que me derrubava no chão, eu falei, Senhor, por que ele me derrubou? Esse demônio me derrubou. Eu fui expulsar ele em nome de Jesus e ele conseguiu me derrubar. Eu fiquei intrigada com aquilo, né? Mas eu não entendia, eu não sabia que aquilo era um aviso que Deus estava me dando. Em meio a tantos avisos, Deus sempre falando que haveria um grande escândalo com o meu nome, que haveria um grande escândalo com o meu nome. Mas eu não dava muita importância para aquilo. Eu era uma pessoa muito crente, eu já era batizada com o Espírito Santo, eu já amava o Senhor Jesus, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Eu já era convertida, sim, eu já vivi as minhas experiências com Deus, algumas delas, né? Eu já tinha vivido, e principalmente a minha conversão, a minha paixão por Jesus, eu já tinha isso. Mas a Bíblia diz que aquele que está em pé cuide para que não caia. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e que nós somos homens, pó, frágeis. E dentro do meu amor a Cristo, eu comecei a me envolver mentalmente, né? Tudo começa na mente. Eu comecei a me envolver de uma forma pecaminosa com um irmão da igreja que fazia parte do ministério da igreja. E ele era um homem casado, já um senhor, né, bem mais velho do que eu.
e eu comecei a estar envolvida, né, naquela... O demônio, na verdade, da pombagira, né, já começou a me envolver e eu comecei a ficar como se fosse enfeitiçada, sabe? Ali eu comecei a ficar enfeitiçada. Um pouco antes disso acontecer, eu fiz um jejum de 30 dias, eu vou deixar aqui o link do vídeo do jejum de 30 dias. Eu fiz um jejum de 30 dias na minha casa, pela minha vida espiritual, pela minha vida financeira e pela minha vida afetiva. E Deus fez algo muito maravilhoso durante esses 30 dias de jejum, que Deus usou um profeta, um homem de Deus, o pastor Rodney, né, que eu tenho amizade com ele até hoje, para dizer para mim que Deus estava respondendo aquele jejum de 30 dias, me fazendo uma promessa, que ele iria fazer um milagre no meu casamento. Ele me deu essa palavra, né, no último dia dos 30 dias de jejum. Deus falou para mim, eu vou fazer um milagre no seu casamento. Mas naquele dia eu não precisava de um milagre no meu casamento. Meu casamento estava tudo bem, tudo tranquilo, tudo normal na minha cabeça, né, na minha imaginação. E foram passando algum tempo, naquele período eu comecei a me envolver, né, de uma forma pecaminosa, né, de uma forma amorosa e pecaminosa com esse irmão da igreja. E ele era um obreiro da igreja, era muito amigo do meu esposo, inclusive. E quando eu vi, meus irmãos, eu estava totalmente envolvida. Ali já não fazia mais sentido, não tinha mais importância para mim o meu casamento, não tinha mais importância as minhas filhas, o que isso poderia causar na vida delas, não tinha mais importância para mim o meu relacionamento com Deus. Na verdade, eu achava dentro da minha mente que Deus poderia me abençoar naquele pecado. Eu achava que por conta dos erros, né, dos vários defeitos do meu casamento, Deus poderia desfazer a minha família e fazer uma nova família em meio ao adultério. Isso mesmo. E eu comecei a entrar nesse sentimento e entrar nessa relação de adultério e cair em adultério com esse irmão. E isso foi feito por baixo dos panos, a princípio ninguém sabia, e aí conforme foram passando algum tempo, né, alguns meses foram se passando ali, e o que aconteceu? A gente começou a pouco se importar se as pessoas iam saber ou não. A gente queria mais que todo mundo soubesse, porque aquilo que eu falei, irmãos, na minha cabeça, Deus poderia me abençoar no meio desse pecado. Às vezes você que está me assistindo está passando por isso, e está achando que Deus pode te abençoar no pecado onde você vive, onde você escolheu viver. Eu quero dizer para você que isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Deus jamais, ele vai desfazer um lar, uma família, para criar uma outra família em cima do adultério. Deus, ele é fiel à sua palavra. Mas o demônio, o diabo, ele é enganador. E é assim que ele me enganou. E eu entrei envolvida naquele relacionamento totalmente pecaminoso, comecei a me desviar da igreja até o momento em que a gente costuma dizer, né, que a casa caiu, ou seja, todos ficaram sabendo, a gente pouco se importava que as pessoas ficassem sabendo, a gente já não queria mais esconder nada de ninguém, e a bomba estourou, né, e se cumpriu aquela palavra que aquela profeta disse dentro da minha casa, que haveria um grande escândalo com meu nome. Aquele escândalo foi um escândalo interministerial, foi além do ministério da minha igreja. Outras igrejas ficaram sabendo daquele escândalo. Foi um escândalo muito terrível, muito grande na época, e eu continuei com aquela minha vida de pecado, e com o escândalo eu decidi me separar do meu marido. Nesse momento, meus irmãos, eu já não sentia mais nada pelo Alexandre. Eu sentia um nojo dele, um asco dele, né? Eu não conseguia chegar perto dele, eu não queria ele de jeito nenhum na minha vida. Eu fui me envolvendo com outros tipos de pecado naquela época, aí me afastei da igreja, comecei a fumar cigarro de novo, comecei a frequentar baladas, comecei a beber bebida alcoólica novamente, né? Comecei a me entregar para todos os tipos de pecado. Eu só não cheguei a usar droga novamente naquela época, mas eu comecei a fumar cigarro, comecei a beber bebida alcoólica, ia para as baladas, ia para as festas, né? E já tinha largado de Jesus, esquecido da minha fé, esquecido quem eu era, né? Esquecido da minha família. Pouco me importava se aquilo ia trazer traumas para minhas filhas que estavam vivendo tudo aquilo, aquelas discussões que eu tinha com Alexandre naquela época.
Mas enfim, eu coloquei o Alexandre para fora de casa. Eu me lembro que eu coloquei ele para fora de casa sem deixar ele levar nem a escova de dente dele, né? Coloquei ele para fora de casa. Eu estava disposta a chamar a polícia, fazer qualquer negócio para me livrar dele, do meu casamento, né? Eu já não tinha o menor sentimento de amor, né? Nem de consideração nenhuma pelo Alexandre. E durante esse período, o Alexandre, ele me fez uma confissão. Eu me lembro que nós estávamos em algum lugar, eu acredito que na casa do meu pai naquela época, meu pai ainda morava no Brasil, e numa conversa com o Alexandre, ele resolveu me confessar algo muito importante. Ele disse assim para mim: eu sei por que isso aconteceu na nossa vida, eu sei porque tudo isso aconteceu na nossa vida. E eu perguntei para ele por que aconteceu isso na nossa vida. E ele disse assim para mim: você lembra a primeira vez que eu confessei para você que eu te traí, quando você estava grávida da Rebeca? Aí eu falei para ele: lembro. Claro que eu lembro. Aí ele disse pra mim: desde aquela época eu não consegui parar. Eu tenho um vício por mulheres de programa. Mulheres de programa. E aí ele me confessou que durante todos aqueles anos, né, que na minha mente a minha vida estava muito boa, né, durante aquele jejum de 30 dias que eu fiz, existia aquele pecado, né, escondido. Ou seja, a porta estava aberta para Satanás agir na nossa vida, no nosso casamento e destruir a nossa família. E o meu esposo confessou aquilo para mim. Aquilo não me causou dor naquele momento, porque eu já não sentia mais nada por ele, mas ele me confessou aquilo e disse que a culpa era dele, que ele sabia que a culpa era dele, que ele tinha aberto a porta para o diabo trabalhar. Mas enfim, que tudo aquilo não justificava o que eu tinha feito de errado com ele. Amém? Então assim, ele errou comigo, existia um pecado escondido, né? Deus estava vendo tudo aquilo, Deus precisava fazer algo que movesse tudo aquele lixo que estava embaixo do nosso casamento. Deus precisava trazer aquilo à luz, porque Deus, ele diz na sua palavra que não há nada encoberto que não seja revelado. E Deus, ele foi movendo as coisas, permitiu que aquele demônio me derrubasse, me avisou diversas vezes antes que isso iria acontecer. Isso realmente aconteceu, eu caí, me desviei da igreja, fiquei naquele período, né, um período de tempo vivendo também em adultério, enquanto meu esposo também estava vivendo em adultério. E por fim, o sentimento que eu tinha por ele tinha se acabado. E nós chegamos ao ponto de nós decidirmos pelo divórcio. Não existia mais chance do nosso casamento dar certo, porque o sentimento já tinha ido embora, o respeito já tinha ido embora, né? A presença de Deus já tinha ido embora, tudo havia acabado, né? Nós chegamos ao fim da linha do nosso casamento. Foi aí que meu esposo entrou com os papéis do divórcio para que a gente pudesse nos divorciar de fato, né, no papel. E nesse período de tempo, o meu marido tomou uma decisão. Eu estava no mundo, né? Eu tinha começado a fazer unha, né? Eu tinha feito curso de manicure, então trabalhava em salão, gente. Ali rolava tudo quanto é tipo de conversa errada, né? Ali a gente vivia no pecado mesmo, né? Não tinha mais nada com Deus, já não frequentava igreja, né? Continuava em adultério. E o que aconteceu? O meu esposo tomou uma decisão no meio de toda essa tragédia. Ele tomou uma decisão. Ele estava sofrendo tanto, porque apesar do vício que ele tinha na pornografia e nas mulheres de programa, né, no adultério, no sexo fora do casamento, apesar desse vício, ele também era um rapaz que amava Deus. Nós fomos criados na igreja, né? Isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Às vezes alguém fala assim: não era convertido. Não, meu esposo, ele tinha sim tido um encontro com Deus, mas ele continua sendo homem, né? Continua sendo fraco e propício a cair, né? E no meio daquela tragédia toda da vida dele, quando ele via que a esposa dele, que o casamento dele já tinha sido ruído, né? Que a esposa dele já não sentia mais nada por ele, que não adiantava nem o perdão, porque eu não queria, eu nem perdão eu pedi para ele. Eu nem queria o perdão dele, porque eu não queria realmente ficar com ele, eu não tinha mais nenhum sentimento por ele. Quando ele viu tudo isso acontecer, quando essa tragédia realmente se instalou e veio todo o lixo, né, veio à tona, veio à luz, o que aconteceu? O meu esposo tomou a decisão de se apegar com Deus. Ele falou assim: bom, agora já perdi tudo, perdi minha família, perdi minha dignidade, todo mundo já sabe do meu pecado, todo mundo já sabe quem eu sou, estou disciplinado, estou afastado da igreja, perdi tudo, perdi minha família, meus filhos, tudo.
Então meu marido decidiu se apegar com Deus. Ele decidiu se jogar na igreja, né? Focar a vida dele na igreja. Ele falou, não quero mais saber do meu casamento, não quero saber mais de nada, só quero Deus, agora só vou buscar Deus, só vou buscar pela minha vida espiritual. E ele começou a se jogar em Deus e ficou ali na igreja, e eu vivendo a minha vida de pecado. E nisso eu vim para Atibaia, né? Comecei a morar aqui em Atibaia sozinha, sem ele, e comecei a viver a minha vida de pecado, continuei vivendo a minha vida de pecado, e ele lá em São Paulo vivendo para Deus, tentando a recuperação dele primeiramente, tentando perdão de Deus para a vida dele, tentando a mudança de Deus para a vida dele. Ele já não se importava mais nem comigo. Ele falou, não queria mais nem saber de nada, não queria saber de casamento, não queria saber de mais nada, eu só queria saber de Deus. Eu só queria que Deus salvasse a minha vida, né? E aí ele começou a se jogar na igreja, a se jogar, focar somente em Deus, focar somente em Deus. E nesse momento, nesse período, eu fui até uma igreja Renascer em Cristo, né? E quando eu fui até essa igreja, não sei por que eu fui nessa igreja, né? O Espírito Santo me conduziu até lá, mas eu não queria saber de voltar para a igreja. E eu fui naquela igreja e assisti o culto, né? E no final do culto eles fizeram um apelo, perguntaram quem gostaria de aceitar a Jesus, se tinha alguém afastado que gostaria de aceitar a Jesus. E eu me lembro que na minha mente, no meu coração, eu pensei, vou aceitar Jesus porque eu não sou capaz de negar isso. Sempre que alguém me perguntar se eu quero aceitar Jesus, eu vou dizer que sim, porque eu não sou capaz de dizer não para Jesus, né? Eu sabia que Jesus era o amor da minha vida, eu lembrava, né, que Jesus era Deus e tinha toda essa fé, essa consciência. Então eu fui lá na frente, aceitei a Jesus e eles fizeram uma oração por mim ali de entrega, me entregaram nas mãos do Senhor e eu lembro que eu fui para casa e a partir daquele momento algo sobrenatural começou a acontecer dentro de mim. Eu comecei a me apaixonar novamente pelo Alexandre, estando aqui em Atibaia, longe dele. Nesse período a gente quase não se via, a gente só se via muito dificilmente se fosse para resolver alguma coisa sobre as crianças. Se ele fosse vir ver as crianças rapidamente, a gente se via, mas não era sempre, ele dificilmente vinha, né, por ser muito longe. E eu comecei a me apaixonar por ele sozinha dentro de casa. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas aquele sentimento de amor foi voltando. E quando eu dei por mim, eu estava totalmente apaixonada por ele, querendo desfazer aquele relacionamento de pecado que eu ainda tinha. E eu decidi desfazer aquele relacionamento e voltar para o Alexandre, pedir para ele voltar e me perdoar, né? Aproveitar que ele também tinha tido os erros dele, né? Quem sabe ele poderia me perdoar. Mas quando eu fui até o Alexandre pedir para voltar, para reatar o nosso casamento, a nossa família, eu me deparei com um homem totalmente frio, que não queria mais de jeito nenhum saber de mim. Ele dizia que ele já tinha sofrido tanto por minha causa, que ele não queria mais, que ele tinha esquecido do amor que ele tinha por mim, ele tinha entregado a vida dele para Jesus, e que Jesus tinha tirado dele o amor que ele tinha por mim e que ele não sofria mais por causa de mim e que ele não queria mais. Aí eu entrei num processo de alguns meses, onde eu sofri o pão que o diabo amassou. Eu sofri demais, gente. Eu pedia para ele, eu implorava para ele uma chance, e ele não queria. Ele estava muito frio e decidido que não daria mais certo o nosso casamento. Nesse período, os papéis do divórcio já estavam rolando, né? E o que aconteceu? Eu comecei a me apegar com Deus, comecei a orar na minha casa. Eu não ia para a igreja, mas eu comecei a orar na minha casa e pedir para que o Espírito Santo visitasse o coração dele, movesse o coração dele e que ele restaurasse a minha família. E um milagre aconteceu. No final do ano de 2006, um grande milagre aconteceu na nossa vida. O Alexandre começou lá na casa da mãe dele, lá longe, lá em São Paulo, longe de mim. Eu parei de ir atrás dele, parei de correr atrás dele, comecei a seguir minha vida, comecei a fazer o curso de enfermagem e ele começou a se apaixonar por mim lá na casa da mãe dele. Deus começou a colocar no coração dele uma falta, uma saudade da família, uma saudade do casamento, uma saudade da nossa companhia. E nesse período, Deus começou a fazer um milagre. Eu me lembro que o Alexandre voltou aqui para Atibaia, ele veio para Atibaia, ele começou a morar aqui comigo alguns dias e eu passei em frente à igreja onde eu congrego hoje e eu senti muito desejo de entrar naquela igreja
e eu entrei naquela igreja junto com o Alexandre. Foi uma luta espiritual muito grande, mas isso é assunto para um vídeo só sobre isso. Foi uma luta espiritual muito grande para a gente conseguir entrar dentro da igreja. Foi impressionante. Eu prometo para vocês que eu vou gravar o que aconteceu nesse dia, no dia que eu fui para a igreja com ele pela primeira vez. Mas foi uma luta muito grande, o mundo espiritual se moveu para a gente não conseguir entrar dentro da igreja, mas por fim a gente entrou dentro da igreja. E quando a gente entrou dentro da igreja, eu estava com a minha vida totalmente destruída, o meu casamento totalmente destruído, a minha família totalmente destruída. Eu estava com uma aparência terrível, eu estava com bulimia e anorexia, eu estava pesando 55 quilos, parecia uma caveira. As minhas unhas eram compridas, pintadas de vermelho. Eu lembro que eu entrei na igreja com uma calça jeans colada no corpo, horrível. Eu estava realmente uma figura do diabo, de uma pombagira, do capeta, e a minha vida totalmente desmoronada, né? Eu entrei dentro daquela igreja e nós aceitamos a Jesus de novo, no final do culto, aceitei a Jesus, e eu comecei a frequentar aquela igreja. Nenhum daqueles irmãos sabiam aquilo que a gente tinha acabado de viver e aquilo que a gente estava vivendo naquele momento. Mas o meu pastor, o pastor Lelis, ele começou a cuidar de mim como um pastor cuida de uma ovelha muito magra, muito abatida, cheia de bichos, né, parasitas no seu corpo. Ele começou a cuidar de mim, começou a cuidar do meu esposo, e foram passando alguns anos. Nos primeiros anos, naquela igreja, a gente deu muito trabalho para o nosso pastor, a gente não tinha maturidade, a gente passou por muitos processos, muitas brigas, discussões. Meu pastor vinha até a minha casa de madrugada, se fosse necessário, aconselhar, orar. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que eu tinha uma promessa, eu tinha uma palavra. No momento em que eu fiz aquele jejum de 30 dias, Deus falou para mim que iria fazer um milagre no meu casamento. Pouco tempo depois que eu voltei para a igreja, junto com o Alexandre, Deus ele foi reconstruindo a nossa casa em cima de uma rocha. Ele foi reconstruindo a nossa casa com firmes fundamentos, com firmes alicerces. O nosso amor, ele foi reacendendo a chama, só que desta vez, se cumprindo aquilo que diz na palavra, que a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. Hoje, fazem 13 anos que isso aconteceu. Fazem 13 anos que nós estamos aqui em Atibaia, vivendo um novo relacionamento, um novo casamento. E é com muita alegria que eu venho aqui dizer para vocês que hoje eu sou completamente apaixonada pelo meu marido. Quem conhece a gente sabe o quanto eu sou louca por ele. Eu não consigo dormir uma noite longe dele, eu não aceito que ele vá dormir em lugar nenhum, viajar para lugar nenhum, dormir, a gente tem que dormir todo dia junto, porque eu tenho esse apego, né, por ele muito forte, um respeito muito forte, né? Não existe jogar na cara um do outro aquilo que foi feito. Não existe a dor, né? A dor da traição, aquela dor que eu senti naquele momento, essa dor ela não existe mais. Eu posso dizer para vocês que tudo que o meu esposo fez contra a minha pessoa foi jogado no mar do esquecimento, é como se ele não tivesse feito. É como se ele não tivesse pecado contra mim. Todo o perdão que eu tinha para liberar para ele foi liberado, e ele da mesma forma para mim. Nós somos um casal muito feliz em todas as áreas da nossa vida. Nós somos felizes na área financeira, nós somos felizes na área sexual, nós somos felizes na área familiar, nossas filhas, né? Nós temos assim, eu não tenho problema nenhum em contar esse testemunho, porque aquilo que seria para minha vergonha hoje é para a glória de Deus. Eu estou aqui para dizer para você que não importa a tragédia que aconteceu no seu casamento, não importa com que força o diabo destruiu a sua família. Se você crê, Deus pode reconstruir a sua família, sim. Deus pode fazer tudo novo, tudo maravilhoso, tudo muito melhor do que era da primeira vez. A glória da segunda casa realmente existe e ela é maior do que a primeira. Vale a pena você lutar pelo seu casamento, não vale a pena você desistir. Porque hoje eu não vivo mais como eu vivia no começo do meu casamento. Nós envelhecemos, nós amadurecemos. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Eu fico imaginando quando a gente ficar velhinho como vai ser bom, porque se hoje já é gostoso viver junto,
Imagina quando a gente tiver velhinho, os filhos já tiver casado, né? Então, existe sim uma solução para a tragédia que aconteceu na sua vida. Não interessa qual é a tragédia. Pode ter sido a pior tragédia da sua vida. Deus, ele pode reconstruir, Deus pode sarar o seu coração, Deus pode curar as suas feridas. Elas vão se tornar cicatrizes, e cicatrizes servem para isso, para serem mostradas e para a glória de Deus, para que outras famílias também sejam alcançadas através do seu testemunho. Então eu quero dizer para você, não desista do seu casamento, não desista da sua família. O diabo, ele pode cegar, ele pode levar embora, mas Deus é fiel para ir lá e tirar as escamas, botar o diabo para correr e transformar a sua família numa família feita para a glória de Deus, como é a minha família hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Para mim é muito importante que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, que você assista até o fim, em nome de Jesus, para que muitas pessoas sejam abençoadas com este testemunho. Me procure também nas redes sociais. Meu Instagram é Kelly Salles Oficial e a minha página do Facebook é Ministério Kelly Salles. Que Deus abençoe a sua vida, que esse testemunho possa tocar o seu coração e acrescentar uma medida de fé. Deus é poderoso para restaurar, restituir tudo aquilo que já não tem mais vida, aquilo que você acha que já não tem mais jeito. Deus é poderoso para fazer novo na sua vida. Amém? Deus abençoe, um beijo, fique com Deus e fique firme em nome de Jesus. Tchau!